Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nós vamos agora fechar 2 capítulos, para encerrarmos aí o livro 3 com o conteúdo Período entre Guerras, que nós localizamos historicamente entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Parafraseando com o historiador Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores aí da atualidade da nova esquerda inglesa, ele fala que podemos analisar esse período como uma única grande guerra, em vez de ser 2 guerras mundiais, em vez de ser primeira e segunda, poderia ser uma única grande guerra, com um breve intervalo, para que se rearmassem, se repreparassem e voltassem mais poderosos para, infelizmente, né, mostrar o poderio militar. Se na primeira se mata 10 milhões, na Segunda Guerra Mundial nós temos uma média de 60 milhões, mais de 100 milhões de pessoas em situações de mutilações, enfim, soldados que foram machucados. Não só soldados, né? Toda a população que foi alvo, que foi atingido pela Segunda Guerra Mundial. Imagine, de 10 para 10 para 60 milhões. Inclusive, nessa teoria, Hobsbawm fala que parece que tudo que foi desenvolvido na primeira, ela é melhorada no pior sentido bélico para que pudesse ser mais destruidora para a Segunda Guerra Mundial. Daí vai armas químicas até o avião, tudo que você pode pensar foi melhorado tecnologicamente para ser utilizado de uma forma mais agressiva ainda. Vamos lá, embarque com essa, vamos junto. Primeiro slide, período entre guerras. Vamos analisar a economia do entre guerras, a chegada do fascismo no poder da Itália, principais características, contexto social. Vou fazer uma linha do tempo para ficar bem claro para a gente onde nós estamos no passado. O passado é gigante. 1919. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, 1918. Nós colocamos 1919 como Tratado de Versalhes, marcando realmente a diplomacia e o fim da Primeira Guerra Mundial. 1939, o Hitler no poder, faz o famoso ataque Blitzkrieg dentro da Polônia, 1º de setembro, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Entre 1919, com o Tratado de Versalhes, até 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, esse período curto, 20 anos, é o período de transformação, a ascensão dos governos autoritários e uma situação, a famosa crise da Bolsa de Valores, primeira crise econômica mundial que a Bolsa de Valores de Nova York fez o mundo experimentar, inclusive o Brasil, que era a principal importadora do café brasileiro. Nesse período, nós chamamos então de entre guerras. Esse é o conceito histórico que a gente concede a esse período entre 19 a 39. É aí que a gente vai estudar a ascensão, hoje na nossa aula, do fascismo, Benito Mussolini, que tipo de governo, que governo é esse autoritário, populista, um governo militarizado, uma característica de culto à salvação, uma ideia de culto ao Salvador. Essas características desses governos autoritários, ditatoriais, que nós vamos analisar nessa aula e na aula que vem sobre o nazismo com a Alemanha de Hitler. Primeiro, adoravam símbolos. Tanto o fascismo na Itália quanto a Alemanha nazista utilizam de uma simbologia que remeta ao passado glorioso, de alguma origem lendária, poderosa, que lembre poder, glória, fama, destruição, enfim, guerras que dê origem a uma ideia de poder para a Itália. No caso do fascismo, a palavra fácio vem de Roma, é um feixe com um machado que representa a união da ideia da sociedade. O Benito Mussolini deixa muito claro isso, que ele quer criar uma ideia de uma paz social, ou seja, a sociedade sem discussões, sem disputas sociais entre patrões e empregados, sem disputa. Por isso o comunismo deve ser inclusive limpado da Itália fascista, porque eles são considerados inimigos de uma paz social. Afinal, o comunismo questiona o modelo capitalista, o comunismo incentiva a manifestação, o comunismo incentiva várias ideias de igualdade, de discussões, de manifestações e tudo mais dos operários. E tudo que o Benito Mussolini precisa implantar é uma característica desses regimes autoritários, um governo que tenha uma ideia de paz social. Por isso a simbologia do feixe unido. A Itália unida
com o líder, a força, o machado. Fascismo, feixe unido com o machado, símbolo romano. Esse é o emblema do Partido Fascista na década de 1920. Primeira coisa que o Benito Mussolini já consegue fazer, que dá uma acalmada nos ânimos, e inclusive seu nome começa a se tornar uma ideia de um salvador que vai resolver a crise econômica, porque a Itália, mesmo terminando a Primeira Guerra do lado dos vitoriosos, não recebeu o que foi prometido para ela, as indenizações, os territórios coloniais, e ela precisa rever a parte econômica dela e todos esses prejuízos que ela teve. Então, por isso, ela estava enfiada numa verdadeira crise econômica, ingredientes suficientes e necessários para que governos autoritários e violentos entram como uma espécie de salvação para resolver as crises em seus países e tudo mais. E assim, a Itália, mesmo no lado dos vitoriosos, em 1915 mudou de lado, vocês viram na aula passada, saiu da Primeira Guerra Mundial sem receber o prometido. E pior, com altos gastos de guerra. Uma crise financeira levou Benito Mussolini ao poder em 1922, logo após a Primeira Guerra Mundial. 3 anos após, praticamente. Mussolini, ele se auto-intitula Dulce, líder fascista, e faz a chamada Marcha sobre Roma. Lá naquelas aulas sobre imperialismo, lá na unificação da Itália, estão lembrando? Ficou o Vaticano e... qual que foi outra? Poxa vida, depois vocês me ajudem aí. São 2 cidades que não foram unificadas pela Itália. O Vaticano, será que é Veneza? Não. Depois vocês me ajudem aí, viu? O Vaticano não aceitou, inclusive houve conflitos, tropas militares que chegaram a entrar em conflito. O Vaticano acabou ficando numa situação mal resolvida, inclusive eles não legitimaram e não aceitaram a unificação italiana com o reino de Piemonte, com o rei Vítor Manuel II. Ficou uma situação mal resolvida, que somente se resolveu chamada questão romana, com Benito Mussolini fazendo a marcha sobre Roma, e ele vai assinar documentos junto com os líderes do Vaticano, reconhecendo a independência do Vaticano, reconhecendo o Vaticano como o único, como o Estado menor, inclusive, do planeta, o Estado de território geográfico menor que existe, dentro da Itália, mesmo estando do lado da capital de Roma, dentro da capital italiana, Roma, ela ainda é um Estado independente, com governo próprio, o Papa sendo o chefe supremo, inclusive religioso, inclusive político do Vaticano. Acredita-se que tem aproximadamente 5.000 pessoas apenas que transitam entre Itália e Vaticano, pra vocês terem uma ideia do tamanho que é o Estado do Vaticano, dentro da Itália. Então é um país, né, dentro de outro país. O conceito correto é Estado do Vaticano dentro do país chamado Itália. Então se resolve apenas com Benito Mussolini. Inclusive a grande ala da sociedade católica acaba apoiando Benito Mussolini depois de resolver essa questão. Inclusive a própria igreja resolvendo e acalmando os ânimos que vinha desde 1865, não se resolveu, com várias tentativas, inclusive tentativa de invasão de Giuseppe Garibaldi, para tentar impor a unificação da Itália dentro do Vaticano também. Tratado de Latrão, questão romana, 1929, o documento que cria o Vaticano junto com Benito Mussolini. Quais são, professor, as principais características do fascismo? Se você pegar o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, governos, inclusive português e espanhol, eles têm características muito semelhantes, muito próximas desse período. Inclusive no Brasil, o governo da Era Vargas, o Estado Novo, não toda, desculpe, a Era Vargas, mas o Estado Novo de 37 a 45, tem características muito semelhantes aos governos fascista e alemão nazista, porque parece que era uma característica da época esse tipo de governo populista, com adesão à massa popular, com uma ideia de poder, de ideia de salvador, a ideia de um líder, a ideia de uma imagem de exaltação, culto e exaltação ao líder, inclusive sistemas paramilitares, pessoas que se vestem como militares, mesmo não sendo militares, um governo extremamente militarizado. Todas essas características nós colocamos como governos autoritários do período entre guerras. Vamos lá.
Culto, exaltação ao líder. No caso, Mussolini na Itália, Alemanha nazista, Adolf Hitler. Autoritarismo, governo sempre centralizado na mão de uma pessoa. Ah, mas afinal, o fascismo na Itália, a Alemanha nazista, o que eles são? Que tipo de governos eles são? Eles têm características de forte intervenção do governo na economia, um intervencionismo longe, mas extremamente longe de ser considerado um governo de esquerda, pelo amor de Deus. Eles têm características altamente capitalistas com características de intervenção. Então misturam uma ideia de economia mista com um sistema de governo interventor, mas também com um forte sistema capitalista. Inclusive o próprio o comunismo, ele é considerado um inimigo de Estado fascista nazista. Então não pode ser considerado um governo de esquerda. Então tirem isso quando vocês encontrarem nas redes sociais, apaguem isso, falem assim, não, isso não é, isso está completamente errado. Governos fascistas, nazistas, são governos nem de direita, nem de esquerda, direita-esquerda, direito-centro. O que você coloca, professor? Governos autoritários. Pronto. Forte propaganda política, domínio dos meios de comunicação. Ah, eu tô deixando a cereja do bolo para a próxima aula, não percam. Tem a famosa frase do braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, primeiro-ministro responsável pela comunicação. Uma mentira, eu sei, vocês já ouviram isso. Contada 100 vezes, torna-se verdade. Enche de propaganda, sempre valorizando o governo, sempre enaltecendo o governo. Até chegar uma parte da população começa a acreditar que aquilo tudo é real. Grupos paramilitares, a SS, grupos paramilitares fascistas. No Brasil nós tínhamos inclusive um grupo chamado integralistas, que se vestiam como militares. Forte presença e apoio militar dentro do governo. Simbologia, rituais de identificação, aquela ideia de mostrar ritual de simbologia, de representar o culto e exaltação ao líder. Unipartidarismo, só pode um tipo de partido. Nacionalismo, paz social, não pode haver diferenças. É uma ideia de... Eles criam uma ideia que a sociedade italiana não pode ter disputas, nem... Então os sindicatos, quando não é proibido, ele é altamente controlado pelo Estado, para que todas as movimentações sindicais, operárias, seja controlada pelo Estado, para não criar conflitos, greves, manifestações são proibidas. Política intervencionista. Aí vem o nosso segundo conteúdo para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje aí. Nesse período entre guerras, nós temos também a chamada quebra da Bolsa de Valores. O que acontece? Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se reconstruiu e diminuiu a importação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos terminam a Primeira Guerra Mundial com uma grande potência, como diz o outro, vendendo eletrodoméstico, produzindo com um mercado consumidor superaquecido, principalmente a Europa comprando produtos, bens duráveis dos Estados Unidos porque estava com suas indústrias totalmente destruídas. Logo ela se recupera, para de consumir os produtos norte-americanos, só que os Estados Unidos não para de produzir. E começa então a ter o quê? Uma superprodução sem o consumo acompanhar. Somado a isso, nós temos uma questão, então, aqui a produção acelerada, sem o consumo acompanhar. Somado a isso, a Wall Street era considerada uma verdadeira fábrica de dinheiro fictício. Falam sobre empréstimos para operário que ganhava ali 800, 900 dólares, e empréstimos bancários de 100 mil dólares. Como que um operário ganhando 800 dólares vai pagar um empréstimo de 100 mil dólares? Aí ele pegava um dinheiro que não era dele e investia na Bolsa de Valores, porque se colocava que era uma verdadeira fábrica de dinheiro, era a bola da vez. Não, cara, você tem que ir lá, você tem que investir na Bolsa de Valores. Os caras pegavam dinheiro de empréstimo, estavam vivendo um momento de liberalismo, aquele momento clássico de liberalismo, sem a intervenção do Estado. Chegava lá o funcionário, chegava lá o operário, sem nenhum tipo de linha de crédito, não existia nada disso ainda. Para categorizar se o teu salário pode ou não pagar aquilo lá. Aí você pegava um montante que você não dá conta de pagar com dinheiro que não é seu e pior, investindo em empresas fantasmas. Liberalismo. Faltava fiscalizações dentro das bolsas de valores e milhares de pessoas inventando empresas laranjas com títulos fictícios para girar um dinheiro que não existe. Resultado, meu amigo, Quinta-feira Negra. Uma multidão na frente do Wall Street, da Bolsa de Valores de Nova York,
chamada Quinta-feira Negra, em 1929, viram despencar rapidamente e daí começou uma corrida para vender rápido, para tentar salvar alguma coisa, aí acelerou mais ainda. E tem umas lendas românticas, diz que a família Rockefeller, a famosa, um dos maiores monopólios, poderes de famílias petrolíferas dos Estados Unidos, diz que ela vê, o chefe Rockefeller vendo os seus dados bancários caindo, o índice da Bolsa de Valores caindo, mesmo assim ele tentou segurar, não vendeu, porque se ele vende, aí que despencava de um dia para o outro a Bolsa de Valores, ele segurou, mesmo vendo os seus milhões, bilhões desaparecendo de uma maneira assim vertiginosa. Então tem algumas lendas, algumas histórias. Você encontra uma pobreza gigantesca que assolou pessoas assim com carros Ford vendendo por 200, 100 dólares. Uma vez eu vi uma placa, era um Super Ford T, por 40 dólares. O cara vende, sou alvo, estou sofrendo com a crise da Bolsa de Valores, estou vendendo meu Ford T, 40 dólares, quem chegar leva. E são coisas assim impressionantes. Ao mesmo tempo que teve gente que ganhou dinheiro, eu estou falando que crise também é oportunidade de ganhar dinheiro. Pois é, máfia italiana, ele ainda não era o chefe da máfia italiana, mas um dos maiores nomes aí da máfia italiana norte-americana, ele criou um restaurante para desempregados, a sopa de $1. E o nome do restaurante é Restaurante do Desempregado, com sopa de $1. Rapaz, fila de pessoas para se alimentar nesse restaurante aí, do futuro nome, que não preciso dizer, um dos maiores nomes aí da máfia italiana norte-americana, que inclusive ganhou dinheiro depois com muita venda de produtos aí. Ah, já era um nome muito famoso aí na quebra da Bolsa de Valores de 29, depois, logo após a Lei Seca de 22. Fecho por aí. Próxima aula, vamos ver a ascensão do nazismo, golpe da cervejaria, organização de Adolf Hitler e resultado, consequências da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham aprendido, estudado junto comigo, assim como eu também estudei junto com vocês. E como sempre, foco nos estudos, galera. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!